Bom dia, irmãs e irmãos, né? Mais um papo de domingo. Antes de começarmos o papo de domingo, vamos para uma prece inicial. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião. Agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins. Agradeço a todos os mentores, todos os guias, todos os guardiões, né? Por mais um papo de domingo. O objetivo desse papo de domingo é levar uma informação para um irmão que estão necessitados dessa informação. Envio vibrações positivas de cura para os enfermos. Peço para os irmãos e as irmãs que fizeram a desassimilação da matéria para o mundo espiritual. Peço para cada um paz, luz, consciência e perdão. Eu peço vibrações positivas para os sofredores, necessitados, inadimplentes, né? Peço paz para todos os países, o planeta Terra, paz lá para o Trump, paz para os Estados Unidos, paz para os Estados Unidos e Venezuela, né? Que o Trump seja responsável pelas suas atitudes. Peço paz para o presidente Lula e paz para o Brasil, né? Peço permissão a Deus para dar por iniciado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus. O filme Nosso Lar 3, a narrativa dele será desse livro aqui, Obreiros da Vida Eterna, né? Psicografado pelo médico Chico Xavier e pelo espírito André Luiz. Eu vou citar 3 itens. O primeiro item é que é um casal, né, que se amava. O pai da moça não queria o relacionamento deles, né? Então o relacionamento foi exterminado, acabado. Então cada um seguiu sua vida. Como cada um de nós retorna para o mundo espiritual, eles fizeram desassimilações das suas matérias, foram para o mundo espiritual e lá se encontraram. Outro item que Jesus nos envia missionários para ajudar no nosso processo evolutivo. Cito 2 exemplos. O primeiro exemplo é do espírito Paulo de Tarso, que na última encarnação dele veio com Martinho Lutero. E o outro exemplo é que Maria Madalena veio como Madre Teresa de Calcutá. Outro item que o André Luiz nos fala, que a eutanásia mata o corpo físico, deixa o espírito preso ao corpo. A eutanásia também mata as células do perispírito. Então a eutanásia serve para nada para o espírito, né? Quem tem um livro, estude. Quem não tem, possa comprar, compre para estudar. E quem não possa comprar, entra na internet, que lá tem vídeos falando sobre o livro. Então vamos estudar. O papo de domingo de hoje. Por que pensamos negativamente? Nós pensamos negativamente porque ainda vivemos com pensamento positivo e com pensamento negativo, porque vivemos na baixa moral ainda, né? Nós somos espíritos imperfeitos, né? E como a gente consegue tirar os pensamentos negativos da gente? Primeiro, procurar ter pensamentos positivos, né? Que aí o próprio médium Divaldo Franco falava que nós temos que, quando está com os pensamentos negativos, tem que pensar bastante e ter atitudes positivas, que aí os pensamentos negativos vão diminuindo, tá? Então, pensar em pensamentos positivos, ter pensamentos positivos, fazer várias preces, principalmente quando tem um pensamento negativo, pedir perdão a Deus, uma prece. Estudar, né? Estudar os livros, estudar as palestras, né? Estudar os vídeos, procurar cortar em si hábitos errados, fazer o culto do lar semanalmente, né? Procurar fazer obras nobres como caridades, benevolências, né? E aí esse conjunto da obra vai fazer com que
a gente vai diminuindo esses pensamentos negativos, né? E aí nós vamos trabalhando nosso quê? Nosso eu interno, né? Por quê? Cada um de nós tem um Deus interno, né? O reino de Deus está dentro de cada um, não está fora. Então, se a gente começar a trabalhar paulatinamente, né, essas obras dentro da gente, a gente não vai ter tempo para ter pensamento negativo, né? Mesmo estamos no final da transição planetária, que é no final de prova e expiação, a gente não vai ter tempo para isso, né? Então, é nesse contexto que a gente tem que abraçar essas obras, né? A obra de quê? De fazer prece periodicamente, de fazer meditações, tá? De ficar cortando hábitos errados na gente, de procurar estudar mais, estudar os evangelhos, estudar a doutrina. Tem vários evangelhos que a gente pode estudar, né? Tem os evangelhos canônicos, gnósticos, né, que nós temos que estudar. E esse conhecimento vai fazer com que a gente abra a nossa mente e atraia mais espíritos evoluídos para a gente também. Então, os evangelhos do Mestre Jesus de Nazaré, estudar a doutrina, né? A doutrina tem muita informação ainda para a gente, né? E praticar as caridades e benevolências, né, ao próximo. Então, esse conjunto da obra vai fazer com que a gente evolua mais e saia mais cedo dessa baixa moral, né? É essa baixa moral que faz nos levar a ter pensamentos negativos, né? E aí entra Jesus. O que ele recomenda para a gente? Vigiai com as preces. Por quê? Vigiai com as preces. Vigiar nossos pensamentos para as atitudes. Então, quanto mais a gente está fixo em preces, menos pensamentos ruins a gente vai ter, né? Porque a gente não vai dar brecha. E quando acontece, prece, perdão a Deus porque eu pensei assim, e pronto. Perdão a Deus porque eu tive uma atitude que não deveria ter, né? Porque esses pensamentos negativos e as atitudes negativas estão contra as leis de Deus, né? Então, seja ela qual for o pensamento ou atitude negativa. Às vezes, a gente está do lado de uma pessoa, a pessoa começa, assim, a utilizar termos para a gente que não tem nada a ver. E aí, quando ela vai embora, mas que pessoa chata. É um pensamento negativo nosso, então a gente não deveria falar isso, né? É dizer que aquela pessoa, eu vou fazer prece para aquela pessoa melhorar. Então, fazendo prece para aquela pessoa melhorar, eu não vou dizer que ela é uma pessoa chata, né? Então, fazer prece que essa pessoa melhore e não se torne mais uma pessoa chata. Então, eu estou me corrigindo, né? Isso também. Então, é nesse contexto que a gente tem que mudar o nosso pensamento e as nossas atitudes também, né? E aí nós teremos mais pensamentos positivos e mais atitudes positivas, porque os nossos pensamentos depois vai trazer as atitudes. Se eu tenho pensamentos positivos, né, na maioria das vezes, eu vou ter as minhas atitudes positivas na maioria das vezes. Se eu tenho pensamento negativo, na maioria das vezes, eu vou ter minhas atitudes negativas. E aí, o que eu vou atrair para mim? Sempre uma quantidade de obsessores nessa vibração negativa, porque eu não consigo vibrar positivamente para atrair aqueles espíritos altamente de alta moral elevada. Eu não vou conseguir. Agora, se eu mudo essa minha estratégia, né? Eu sei que essa estratégia está errada, eu consigo atrair mais vibrações positivas para mim. E aí, com o tempo, essas vibrações negativas, como diz o próprio médium Divaldo, elas vão diminuindo, porque elas são fraquinhas ali, né? Então não tem
eu não vou ficar utilizando mais elas, porque eu estou vibrando de uma forma diferente que eu vibrava antes, né? Eu estou procurando vibrar o quê? Numa vibração que eleve a minha moral, não que abaixe ela. Então, se eu tenho mais pensamentos, e esses pensamentos, queira ou não queira, vai refletir minhas atitudes, eu vou sempre atrair vibrações de moral elevada, né? E às vezes essas vibrações de moral elevada que vai me ajudar bastante com os meus problemas, né? E quando você está ali cercado de vibração negativa, mais problema você vai ter, né? Então o pensamento, ele é importante, né? Então vamos canalizar essa positividade, pensamentos nobres, para eu ter atitudes e mais pensamentos nobres, né? Então é nesse contexto que eu trago essa informação. Então não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, né? No próximo papo de domingo eu vou falar sobre a meritocracia, né? Eu vou explicar a meritocracia, que vai ser, o nome é meritocracia, será no futuro para governar. Então eu vou explicar que nós vamos sair da democracia e vamos para a meritocracia, né? Então a meritocracia que vai ditar a condição de governar politicamente. Então eu não tenho mais nada para falar sobre o tema de hoje, eu passo para a prece de encerramento. Agradeço a Deus, ao Mestre Jesus de Nazaré, meus mentores, guias, guardiões, meu anjo guardião, agradeço os espíritos evoluídos, Espírito Santo, anjos, arcanjos, querubins, serafins, né? Agradeço aos mentores, guias, guardiões, agradeço a todos os anjos guardiões. O papo de domingo de hoje, né? O objetivo foi atingido, eu ter levado uma informação para uma irmão que estavam necessitados dessa informação. Peço a permissão a Deus para dar por encerrado mais um papo de domingo, dizendo a todos do fundo do coração, dos dois lados da vida, graças a Deus, gratidão ao irmão que me ouviram e me assistiram. Aleluia, amém.